Bom pessoal, mais uma revisãozinha aqui de inglês, né? Dessa vez vamos tratar de palavras interrogativas, que em inglês chamamos de question words. Question words. Muita gente chama também das palavras que tem WH, né? Chamado WH também. WH questions, que são também as palavras com WH, embora exista how, que não começa com WH, mas é considerada esse grupo. Então são palavras interrogativas. Who, when, whose, how, why, what, where, which, whom. Muito bem. Então são palavras comuns, né, no dia a dia, da nossa leitura, da conversação, do diálogo, muito usada, lógico, né, como em português também, em qualquer língua. Mas vamos ver essa revisãozinha das palavras em inglês. Então, chamada de question words. O que são question words, minha gente? O que são question words? Olha só. As question words são palavras que iniciam perguntas em inglês. Por que só em inglês que eu estou falando de question words? Então, a gente está falando de inglês. Se fosse português, seriam de português. Então, as question words são palavras que iniciam perguntas em inglês. Elas sempre começam com WH, com exceção de how, como eu falei agora há pouco. Elas são whose, então vamos ver essa primeira aqui, né? Whose, which, olha, preste atenção na pronúncia, whose, which, why, when, whom. Toda palavra em inglês que termina em N, você termina de pronunciar fechando a boca. Whom, fechando a boca. Enquanto com M seria whom, né? Não teria a boca fechada. Né? Whom, tem how, who, what, where. Vamos ver o uso de cada uma separadamente, ok? Para quando fazer o exercício, saber fazer corretamente. Então, são palavras em inglês que iniciam perguntas, né? Palavras que iniciam perguntas em inglês sempre começam com WH, com exceção de how. Então, essas são as mais importantes, são as palavras que a gente vai usar no nosso dia a dia. E começando com which. Which que significa qual e quais. Embora a palavra what também significa qual e quais. Certo? Vamos ver aqui por que essa diferença, né? Isso aqui também significa o quê? Isso aqui significa, aqui é o que e qual, isso aqui também é o que e qual. Qual a diferença? Vamos lá. Which, qual e quais, poderia ser usado também como o que, é usado quando temos opções limitadas. Ou seja, eu digo sempre que which é usado para escolha. Which sock do you prefer? The yellow one or the pink one? Olha a pergunta aí, né? A pergunta aqui, qual a meia que você prefere? A amarela ou a cor de rosa? Amarela ou a cor de rosa? Então, fica bem claro aí, né, para você entender que está sendo uma escolha, né? Então, como está sendo uma escolha, certo? Então, fica fácil de você, digamos assim, sabe diferenciar uma da outra. O que é which e o que é what. Isso aqui trata de escolha, está escolhendo que meia você prefere, né? A amarela ou a cor de rosa. Então, usei which. Então, é uma opção limitada, né? 2, 3 ou 4, mas é a escolha. Enquanto que o what, o que, qual também, quais, mas é usado para perguntar sobre coisas em geral. Então, what no sentido geral, isso aqui no sentido limitado, no sentido de escolha, sentido limitado, isso aqui no sentido geral. Então, o resumo é esse. Which, no sentido limitado, a gente escolha, e what, no sentido geral. É usado para perguntar sobre coisas em geral. Exemplos. What time is it? Que horas são? What did you say? O que você disse? Eu posso colocar mais uma como what is that? What is that? O que é aquilo? Né? What do you want to do tonight? O que você quer fazer hoje à noite? Eu não estou pedindo escolha, nem limitado. O que quer fazer? Pode ser qualquer coisa, então é ilimitado isso aí. What do you want to do? E entre outras coisas. E where. Where significa onde, né? Isso aí não tem para onde, ela sempre significa onde, né? Ou no meio da frase. No meio da frase, sim, pode aparecer no meio da frase. Só que no meio da frase já vai ter outra característica, não vai ser mais palavra interrogativa, vai ter outra nomenclação, vai ser outra coisa. Where é como se fosse uma palavra de ligação, ela liga duas orações.
I know where you live. Eu sei onde você mora, um exemplo, né? É considerado também como se fosse um pronome relativo, certo? Se for no meio da frase. Então, where, como palavra interrogativa, é usado para saber uma localização. Exemplos: Where do you want to go? Onde você quer ir? Where do you want to go? Onde você quer ir? Ou aonde você quer ir, né? Where is Lily? Onde está Lily? Where are you? Por exemplo, está aqui, mas a gente pode adicionar como exemplo. Where are you? Onde está você? Where is my book? Onde está meu livro? Where is your sister, Bobby? Cadê sua irmã, Bobby? Então, são perguntas que pergunta a localização. Então, where, ok? Então, essa aí também é muito comum. Vamos mais palavras aqui. Why? Por quê? Só que é usado no sentido de pergunta, porque existe porquê respondendo, ok? Analise cada uma. Então, analisou cada uma? Então, analisa aí. Tem why, porquê. É usado para pedir o porquê de alguma coisa. Aí, para responder, você não vai dizer why. Por exemplo, em português eu digo, por que você vai agora? Aí diz, porque eu quero. A diferença de português é porque existe porquê junto, porquê separado, porquê com acento, sem acento. Então, existem as diferenças de português também, que é bom vocês dar uma pesquisada também no uso do porquê em português, que é muito importante saber. E em inglês só tem esses dois, né? O porquê perguntando e o porquê respondendo, que é because. Se eu disser assim, because I love you, quer dizer, porque eu te amo. Why do you want to stay here? Por que você quer ficar aqui? Because I love you and I want to be next to you. Porque eu te amo e quero estar perto de você. Então, um exemplo, né, de why perguntando e a resposta com because. Why did you run? Por que você correu? Why did you run? Aí está perguntando por que você correu. Why are you driving fast? Why are you driving fast? Por que você está dirigindo rápido? Deixa eu olhar aqui. Porque você está dirigindo rápido. E aqui, when, quando. Para saber quando algo aconteceu, acontece ou acontecerá. When. Exemplos. When did you travel? When did you travel? A pergunta está no passado. Como é que você sabe em inglês que a pergunta é no passado? Porque o auxiliar da interrogativa, did, né? E se fosse o presente seria do ou does. No passado, did. Então a gente sabe logo que é passado por causa disto aqui. Se tiver o verbo to be, o próprio verbo to be tem a forma de passado. Is é was, are é were, faz duas, né? Am é was. Então, when is your birthday? Olha que pergunta, né? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Você responde, my birthday is December, my birthday is in January, my birthday is July. Então, aí diz aí o mês, ok? Mais uma, how, que quer dizer como. Para saber como algo é, como algo está, como algo foi, etc. Exemplo. How is your family? Que está perguntando como está a sua família, como vai a sua família, né? How is your family? How do you open this? How do you open this? Ok, aqui não está no passado. Como você abre isso, não como você abriu. Se você perguntar como você abriu isso, então how did you open it? É só trocar o do pelo did, a pergunta já está no passado automaticamente. Do é auxiliar do presente, did, que é esse aqui, é auxiliar do passado. Esse aqui. When did you travel? Quando você viajou. When do you travel? Quando você viaja. How do you open this? Como você abre isso. How did you open this? Como você abriu isso. Então, a diferença, né, de presente para o passado. É bom saber também, está também os verbos modais, verbos auxiliares que ajudam na forma interrogativa e negativa, que tem alguns verbos que precisa, né? A grande maioria, né? Só o que não precisa de verbo auxiliar, aqueles que já são auxiliares. É o caso do verbo to be, porque o verbo to be já é um auxiliar. Ele mesmo é um verbo auxiliar, então não precisa de outro. É o caso dos verbos modais também. Verbos modais também são auxiliares, então não precisa de outro verbo, porque já é um auxiliar, já é um modal. É o caso de will, can, must, should, entre outros. Vamos aqui para a continuação. Então, who. Who pergunta quem. Quem é usado como sujeito da oração. Exatamente, porque o who
ele não vai, você não vai colocar o sujeito na frase, porque o who já substitui o sujeito. Então olha só, who is that girl? O que é isso aí, né? Quem é aquela menina? Who is that girl? Quem é aquela menina? Quem é aquela garota? Tem até um filme, né, com esse nome, ela foi com Madonna muitos anos atrás, acho que foi dos anos 90 por aí. Então, who is that girl? Quem é aquela menina, quem é aquela garota? Who was playing with you? Who was playing with you? Who was playing with you? Quem estava brincando com você? Então veja só, aqui eu coloquei is, que é o verbo to be no presente. Aqui foi colocado was, porque é o passado de is. Is, o passado é was. Who was playing with you? Quem está brincando com você? Então was, que é o passado de is. Então o sujeito aqui é o próprio who, certo? E whom também significa quem. Aí tem esse mzinho aqui que vai diferenciar de who. Exatamente, já até falei isso aqui uma vez. Who é quem, é usado como objeto da pergunta. Geralmente se usa esse M, whom, quando existe uma preposição, entendeu? Aí na frase ou na pergunta. Olha só. Whom did you kiss at the party? Who did you kiss at the party? Aqui tem uma preposição, at. With whom did Anna go? Então aqui, outra preposição aqui, with. Então a pergunta primeira, quem você beijou na festa? Whom did you kiss at the party? Na festa. At the party. Did you kiss at the party? Whom? With whom did Anna go? Com quem Ana foi? Então esse with é uma preposição, isso aqui automaticamente tem que usar o whom e não who. Eu uso aqui o whom, né, que dá a ideia exatamente de pergunta, né, perguntando quem, né, usando a preposição. With whom did Anna go? Com quem Ana foi? Esse whose aqui é muito simples. De quem? Ele sempre vem seguido de um objeto, certo? De um substantivo, porque significa de quem é, de quem pertence, a quem pertence, certo? Para perguntar quem é dono de algo, quem é o dono daquilo ali. Exemplos. Whose purse is this? Whose purse is this? De quem é essa bolsa? Whose apartment is that? De quem é aquele apartamento? Então observe. Primeiro aparece a palavra interrogativa, que é whose. Whose purse, whose apartment. Então depois o substantivo relacionado ao que eu quero saber. De quem é esta, de quem é esta bolsa? Whose purse is this? A bolsa está bem aqui. De quem é este, ou aquele, né, que tem that, de quem é aquele apartamento? Whose apartment is that? Tem que colocar. Se eu quero mais dois exemplos, vamos ver. De quem é aquele livro? Whose book is that? De quem são essas bicicletas? Whose bikes are these? Aí eu usei a palavra these, que é o plural de this. De quem são aquelas bolas? Whose balls are those? Então eu usei those, que é o plural de that, certo? De quem é esse caderno? Whose notebook is this? A palavra notebook é exatamente caderno, que deu nome ao computador móvel, né, computador portátil, que a gente chama de laptop, né, também, e deu nome por causa do formato de um caderno, né, por isso que é o nome de notebook, que o notebook em si é caderno, certo? Bom, minha gente, então, vendo isso aí, a gente finaliza essa revisãozinha de palavras interrogativas, ok? Até uma próxima aula, se Deus quiser, e um grande abraço a todos. Valeu!